Senador Pedro Chaves, eu queria agradecer muito esse convite honroso. Estivemos juntos na Federação do Comércio há um mês atrás, numa audiência muito produtiva, e queria ressaltar que a esperança do país se veste em Vossa Excelência hoje. Esse projeto é um projeto fundamental para o desenvolvimento do país, e eu participei, senador, da Comissão de Juristas da Câmara, e nós fizemos 2 missões internacionais e fizemos outra privada. E essas missões internacionais, nós pudemos verificar o que o mundo pensa a respeito do direito empresarial brasileiro e também fomos verificar o até então, projeto mais exitoso de desenvolvimento econômico com base na lei, simplesmente no incentivo da lei, que é o caso da Colômbia. E estivemos lá em todos os setores do direito comercial colombiano e vimos a pobreza em que nós ainda estamos no Brasil. E é isso que eu vou tentar demonstrar nos meus 15 minutos. Sem combinar com a doutora Ana Frazão, que há muito tempo eu não via, parabenizo a ela, evidentemente, e a primeira missão internacional fez parte conosco, o professor Flávio Acho, colaborando enormemente na questão processual, onde nós tivemos, inclusive no Banco Mundial, discutindo Doing Business, fomos a Nova York, fomos às universidades, às câmaras de comércio, e pudemos ver, senador, com enorme tristeza, porque eu sou advogado, professor e advogado, nós pudemos ver com enorme tristeza os advogados de grandes corporações americanas dizendo: nós não recomendamos o Brasil. Juridicamente, nós dizemos para os nossos empresários, se quiserem ir para o Brasil, podem ir, porque vegetativamente também o Brasil é uma economia pujante, mas só vegetativo, porque não tem segurança jurídica. E foi uma pena, e eles clamavam pelo Código Comercial, foi uma coisa extraordinária, aquela primeira missão. Bom, eu vou tratar dessa importância da positivação dos princípios, porque sem esses princípios codificados no Código de Defesa da Empresa e do Empresário, nós poderemos continuar no marasmo, me perdoe a expressão duríssima, em que nos encontramos. Pois não. O próximo. O Brasil precisa garantir ao empreendedor o cenário transparente e seguro no que diz respeito ao exercício dessa atividade empresarial. Aliás, enquanto essa tarefa não é cumprida, estamos ficando cada vez mais para trás, conforme eu vou verificar ao final, porque, infelizmente, saiu agora, foi divulgado o Doing Business 2018 e o Índice de Liberdade Econômica da Fundação Heritage também, de 2018, e nós tivemos um decréscimo quando já era para nós termos melhorado. Diante dessa insegurança jurídica, que se depara o investidor no cenário brasileiro, onde há regras escritas, existe limitação da responsabilidade do sócio, existe, mas elas são descaracterizadas por interpretações as mais diversas, e, em geral, contrárias à empresa. A proposta, então, para evitar isso, é positivar princípios que sejam indispensáveis ao empreendedorismo saudável, evidentemente, conforme dito pela professora Ana Frazão, visando conquistar investidores e reconquistar os que aqui não querem mais empreender. Senador, eu me lembro o início das limitadas, das pequenas empresas limitadas. Isto ocorreu na Alemanha, no século XIX. A Alemanha assistiu o maior boom desenvolvimentista da sua história até os nossos dias. Os economistas demonstram isso. Foi quando você deu segurança jurídica ao investidor, você traz o seu dinheiro para a atividade econômica, você vai gerar empregos, você vai gerar tributos, e nós vamos te proteger. Se você perder e não tiver fraude, você vai perder somente esse investimento. Limitação da responsabilidade. Quem contrata com a empresa já sabe que tem a limitação, também não vai outorgar mais créditos, porque existe a limitação. A Alemanha respeitou isso e nós conhecemos a pujança econômica da Alemanha. O Brasil desrespeita a limitação da responsabilidade do sócio para qualquer coisa. Então, por quê? Porque nós não temos um código de defesa da empresa e do empresário. Então, evidentemente, os outros códigos, com seus princípios, vão se sobrepor o da empresa, porque falta essa positivação. Nós podemos verificar no próximo. É urgente, então, a tarefa de se instituir o código de defesa do empresário, como eu chamo, e da empresa. Como o próximo, por favor. Como o empresário não tem um código de sua defesa, outras normas se sobrepõem ao direito empresarial, ocasionando, por exemplo, a não aplicação da limitação da responsabilidade, conforme eu disse, a indevida responsabilização das UPIs, Unidade Produtiva Interna, por obrigações de suas antigas controladoras nos processos de recuperação judicial e falência, que eu vou examinar, a extensão da interpretação de grupo econômico, que vem destruindo o país
E agora, com a reforma trabalhista, solenemente aprovada por esse Senado Federal, por Congresso Nacional, nós estamos conseguindo resolver algumas interpretações que afugentavam o capital, o desprezo à função social da empresa, que eu não vou mais me referir, porque foi brilhantemente tratado, e o não reconhecimento efetivo no Brasil da importância da preservação da empresa. Pois não. 2 bons exemplos recentes, e eu quero louvar aqui o Congresso Nacional, porque foi graças ao Congresso Nacional que 2 bons exemplos vieram interromper esse sistema malífico à empresa. Primeiro, da UPI, Unidade Produtiva Isolada, que eu falei interna isolada, artigo 60 e 141 da Lei de Falência, e Grupo Econômica, nova redação do artigo da CLT, instituída pela reforma trabalhista. Vamos à primeira, da UPI. A UPI são vários princípios essenciais à vida da empresa, estão aqui contemplados nesses 2 artigos, 60 e 141, especialmente a preservação da empresa e o incremento da liquidez da massa, minimizando a perda dos credores. Eu vou explicar. A UPI foi uma criação do Congresso Nacional, com experiências internacionais, evidentemente, que na recuperação judicial, a empresa poderia vender algumas unidades internas e essas unidades, se fossem compradas por outros empresários ou sociedades empresárias, elas não trariam o passivo daquela empresa recuperanda ou falida. Bom, isto foi muito debatido aqui no Congresso Nacional, em toda a sociedade, que isso seria uma fonte de fraudes, e era exatamente o contrário. A empresa já está em recuperação difícil. Se ela não vender uma UPI, não tiver uma UPI, ela não tem créditos suficientes para pagar ninguém, ela não vai se recuperar, ela vai falir. E se ela falir, a massa é muito pequena. Se você der garantia de que uma unidade dela interna possa ser vendida sem essa solidariedade das obrigações, o que vai acontecer? Vai ter comprador, esse dinheiro vem para a massa, esse dinheiro ajuda a pagar os credores e os empregos vão estar preservados e com novos investidores que não comprariam, em hipótese alguma. Quem é de nós aqui que daria um parecer para algum cliente nosso comprar uma filial ou uma UPI, se não tivesse essa garantia na lei? Pois bem, senhor senador, Vossa Excelência há de verificar nas diversas, centenas de decisões judiciais contrárias a essa não solidariedade e desrespeitando a lei, penhorando e considerando solidário e sucessor das obrigações aquele que comprou o UPI. Estavam destruindo os artigos da lei, até que nós tivemos uma ação direta de constitucionalidade, é o próximo, por favor, a ação direta de constitucionalidade 3.934.2 do Distrito Federal, em que o Supremo Federal considerou os referidos artigos constitucionais. Quando o Supremo considera os artigos constitucionais, os juízes da recuperação judicial chamam para si todas essas constrições e passaram a anular as constrições de outros juízes. Imagina, no arcabouço jurídico, o professor Flávio Ascher pode dizer, isso cria um problema incrível no país, mas acabou prevalecendo pela constitucionalidade. O que aconteceu, senhor senador? Nós passamos a ter novas unidades, novas empresas, com geração de emprego, com investimento novo, e o dinheiro veio para a massa falida e ajudou a pagar aqueles trabalhadores. Portanto, foi uma coisa exitosa que só conseguimos porque a lei de falência positivou o princípio da preservação da empresa. E isto pesou no julgamento do Supremo Tribunal Federal. É ler o acórdão. O acórdão diz, é por causa do princípio positivado que estamos verificando que esses devem se sobrepor aos outros, conforme a expressão da professora Ana Frazão. Pois não. O próximo. Antes disso, ninguém se aventurava a adquirir, eu já falei, mesmo após a lei, diversas decisões inviabilizaram essas UPIs, mas atualmente o Poder Judiciário já está fazendo prevalecer essa visão correta do princípio positivado. Pois não. A próximo. Grupo econômico, a mesma questão aconteceu com o grupo econômico. E até hoje, a Justiça do Trabalho, principalmente, mas o tributário também, até hoje concede uma extensão ao grupo econômico absurda. A mera pluralidade de sócios em várias sociedades já caracteriza um grupo econômico sem que elas nunca tivessem conversado. Isso afugenta. Ninguém quer ser sócio de uma outra sociedade e contribuir. Isso atrasa o desenvolvimento econômico. E é falso, senhor senador. É falso, porque não há fraude nenhuma. É uma mera interpretação da lei.
Quando a reforma trabalhista, enfim, no próximo, proibiu essa extensão e colocou os parâmetros definitivos, a Justiça agora já vem reavaliando. Os investimentos vão voltar paulatinamente. Nós temos vários acórdãos nesse sentido. Pois não. Próximo. Para o fim de evitar estes e outros percalços vivenciados pelo empresariado no cenário de negócio brasileiro, é que a explicitação desses princípios é essencial. O professor Fábio Ulloa tem uma tese que, se não for para explicitar os princípios, é melhor não ter o Código Comercial, então. É melhor ter, porque o Código de Defesa do Consumidor tem princípio, o Código Ambiental tem princípio, o Código Florestal tem os princípios. E é assim que se definem as normas. Por que que só o empresário e as empresas que carregam esse país, que geram empregos e impostos, não tem um código de sua própria proteção? Porque proteger a empresa é proteger o país, é proteger emprego, é proteger o trabalhador. Essa é a visão que deve prevalecer dentro do Código Comercial. Evidentemente, acabando com toda a possibilidade de fraudes. As fraudes nunca, o direito nunca protegerá a fraude, desde que ela seja provada, mas ela não pode ser presumida. O empresário é presumidamente alguém que frauda a sociedade, onde já se viu, e por isso que ele não vem para o Brasil. Pois não, o próximo. Enquanto o Brasil não adotar um código que defenda a segurança do investimento privado, porque é isso que está a se debater, como essencial ao desenvolvimento do país, continuaremos assistindo no plano internacional que se verá a seguir. Muito rapidamente, senador, eu procurei reduzir todas essas... são dois índices, não é? O Doing Business e o índice de liberdade econômica. O professor Yacho esteve comigo e com todos os membros daquela comitiva, tanto no Banco Mundial como também na Heritage Foundation em Washington. O Doing Business, então, ele verifica todo a questão do empreendimento, a facilidade, acesso a capital, é bem complexo, mas não é complexo ao ponto de fazer com que o Brasil... A próxima, por favor. Olha, senador, ali nós temos um ranking de 64 países. O Brasil não está entre os 64 países, a 8ª economia do mundo não está. Onde está o Brasil? Clica o próximo. Olha lá, senador, vergonhosamente na posição 125, senador. Olha os nossos companheiros, senador, sem evidentemente, nenhum preconceito com qualquer país. Estou falando do ponto de vista econômico, da natureza econômica, da importância econômica. Como que nós vamos trair investimento externo? Na Embaixada do Brasil em Washington, nos disseram, não, mas o Brasil ainda atrai muito investimento externo, atrai por vegetativo, pela sua posição estratégica na América do Sul, na América Latina, mas se nós fizéssemos o que a Colômbia e o Chile fizeram, nós atrairíamos o dobro, o triplo, e não sei, é inimaginável. Os economistas têm estudos que seria inimaginável quanto nós alcançaríamos. Pois não, o próximo. O próximo. Bom, aqui onde estão os nossos vizinhos, né? O Chile, na posição 55, Peru, 58, Colômbia, 59, e nós, 125. Aperta o próximo, por gentileza. Olha onde estamos, atrás até da Argentina, que é extremamente intervencionista. A Bolívia e a Venezuela, evidentemente, mas nós temos que nos distanciar da Bolívia e Venezuela. Eu quero dizer uma coisa muito interessante. Há 2 anos, a professora Flávia Frazão e o professor Fábio Ulloa me convidaram para um debate no seminário do Direito Comercial em São Paulo. Lá, eu assisti uma exposição da autoridade do registro de empresas do Chile. E ele fez uma exposição de que lá no Chile você consegue registrar a empresa em menos de 1 hora. Menos de 1 hora. E é declarativo. Você declara o teu RG e tal. Se for fraude, você vai responder criminalmente. E eu fiquei muito impressionado com aquela exposição. Tive com ele depois, através do professor Fábio Ulloa. E o que aconteceu? O Chile já passou a Colômbia. 3 anos depois, 2 anos, já passou a Colômbia. O Chile estava um pouco mais atrás. E vai atraindo os investimentos. O próximo. O Brasil cai, então, para a 116ª posição em 2016, 2017 cai um pouco mais e 2018 cai para 125 em 190 economias avaliadas. O próximo, por favor. Obrigado aí pela assistência. O próximo é realmente a liberdade econômica, senador.
Na liberdade econômica, então, nós estamos muito piores. Olha, os senhores podem verificar o quadro, o México está no número 63, Jordânia está acima de nós, onde não há liberdades, a liberdade econômica, Romênia, 37, Uruguai, que é uma pujança daquele tamanhinho, consegue ser uma pujança, atrair investimentos, está na posição 39, 38. Próximo, por favor. Onde está o Brasil? Não está aqui também, senador. Não está entre os 127. O próximo. Onde está o Brasil? O próximo. Olha lá, senador. 153. Olha os nossos vizinhos. Afeganistão, Irã. Sem nenhuma, evidentemente, conotação ideológica. Estou dizendo do ponto de vista econômico, não é? O Sudão. Estamos perto do Sudão. O próximo. O próximo, senador, olha lá, nós estamos realmente numa maioria não livre. Nós somos uma economia não livre e somos um país de liberdades. Isso que é o confronto desses que eu estou chamando a atenção. Pois não? O próximo. O próximo, esse índice vai mostrar os nossos vizinhos. Olha, também se repete. Chile, Uruguai, Colômbia, Peru, sempre muito bem colocados, perto do Brasil, que está muito próximo da Bolívia e da Venezuela não, porque aí também seria demais, né? O próximo. Aqui é um quadro, o mesmo quadro, senhor senador, só que demonstrando em cores, não é? Aquilo que é livre, maioria não livre, nós estamos na maioria não livre. O próximo, ele esmiuça um pouquinho o Brasil, não vamos ficar sobre esse tema, porque as preocupações são aquelas que já foram aqui externadas. Se nós não tivermos um código de defesa da empresa, nós não vamos melhorar o ambiente de negócio nunca no Brasil. Pode fazer a micro-reforma que quiser, não vai conseguir. O que revelou, então, estou terminando, as Américas do Sul e Central são as menos livres, o Chile continua a se despontar, a Bolívia, Argentina e Venezuela eram piores economias no ranking 2016, agora o Brasil está perto delas, caiu, e em 2018 conquistou um lugar entre as 3 piores economias da América do Sul, infelizmente. Infelizmente, nós que amamos o nosso país, e por isso estamos aqui, por amor ao Brasil, defendendo uma modificação na legislação. Próximo. Ele tem um excelente resumo, o professor Flávio se lembra desse resumo, foi muito explanado lá. O primeiro mostra quanto mais liberdade econômica nós temos, o índice chega a 61% no mundo, aumentou em trilhões de dólares os investimentos na atividade econômica e a percentagem de pobreza diminui. É uma coisa extraordinária porque eles demonstram com muita relação. O próximo. É preciso agir, senhor senador, por isso que eu parabenizo Vossa Excelência, o Senado, e estamos à disposição e esperamos que o Código seja realmente aprovado a bem do país. Muito obrigado. Muito obrigado.